dentro do ateliê é um embate, aí não tem mentira. No ateliê ou você acerta ou você errou, né? É uma espécie de, eu diria, como um golpe de samurai. Quer dizer, um quadro, se você passar da medida, ele escapar, foi além, você trabalhou um pouco a mais, perdeu, não tem volta. Rasga, pica, bota na lareira, queima, faz alguma coisa, mas aquele já era. Agora, tem trabalhos engraçados, que vão ficando no ateliê juntando poeira, e estão lá de costa para a parede, estão acumulados e ficam muito tempo encostados, e você não... Está meio empacado, parece que é uma coisa que está sendo trabalhada, apesar de você não tocar. E um belo dia você olha para ele e diz, uai, está pronto. Ou você não viu que estava pronto, ou ele continuou no processo dele, não sei que mágica é essa, que você desvira o quadro e está pronto. Essa coisa de que vai ser pintor é engraçado, eu sempre soube que eu ia ser pintor, mas eu não tinha ainda o meio adequado. Então eu me lembro, por exemplo, garoto, eu comecei a fazer um teatrinho de bonecos em casa. E o meu pai era muito habilidoso, negócio de madeira e tal, ele tinha uma oficina de madeira, que também, acho que eu herdei esse gosto por construir coisas. E ele fez um teatro para mim, e esse teatro era incrível, ele tinha cortinas, luzes, iluminação. Eu me lembro que tinha gelatina, assim, parecida com essa que vocês botaram. E eu ficava brincando com as cores. E o que eu mais gostava era de pintar o cenário. Então eu fazia uma espécie de repórter todo dia, com as notícias do dia. E eu irradiava essas notícias, mas numa forma teatral. É uma coisa meio louca. Eu devia ter uns 8 anos, 9 anos. E pintava o cenário. Então, às vezes, cenários urbanos, cenas da cidade e tal. Pão de Açúcar. Aliás, eu comecei como paisagista, né? Eu sempre fui muito bom paisagista. Quando jovem, meu ídolo era Van Gogh, então eu queria ser Van Gogh. Quando eu ganhei um livro sobre Van Gogh, eu comecei a imitar Van Gogh. Era uma coisa insuportável, mas era a única coisa que eu sabia fazer. E aí, também entrava nesses cenáriozinhos do fundo uma certa influência assim, paisagística, né? Depois eu descobri os brasileiros, Guild, Pansetti e tal, que também era uma linha expressionista, né? Sempre fui um pintor ligado ao expressionismo. E aí, quando eu entrei na Belas Artes, eu não cheguei a ser aluno do Guild, mas eu peguei a influência dele na escola. E eu comecei fazendo estilogravura e tal. Minha concepção de arte hoje em dia é completamente atemporal. Eu não me interesso muito pelo que está se fazendo hoje. Também me interesso, mas não é o que mais me motiva ou o que me faz estudar mais e tal. Às vezes eu vou dar um mergulho em coisas de 2, 3 mil anos atrás e eu recebo ensinamentos, coisas muito mais profundas, muito mais interessantes, vamos dizer, para o momento que eu estou atravessando ou para o tipo de investigação que eu estou fazendo. Aí vocês podem até pensar, puxa, mas você é um artista tão ligado ao cotidiano, você é um homem que mostrou muito da vida contemporânea, trabalhou dentro da urbe e tal. Tudo bem, mas a maneira que eu vou buscar para retratar isso, a maneira como eu vou... O meu ferramental, meus instrumentos, não são instrumentos só de hoje, né? Eu sou muito alimentado por coisas atemporais. Então, eu, por exemplo, gosto da boa pintura. Para mim, boa pintura pode ser uma pintura pré-colombiana, pode ser uma pintura rupestre, pode ser uma coisa do Renascimento, pode ser um século XIX, um século XVII e tal. Eu não tenho muita... Eu sou muito... Talvez eu seja uma pessoa gulosa.
e eu sou uma pessoa que me alimento de muita coisa e sou muito flexível. E às vezes eu sinto um certo cansaço dentro da produção contemporânea, é uma coisa que meio esgotada, uma espécie de um déjà vu, e eu não consigo ver nenhuma renovação. Então eu sempre preciso olhar não só às vezes para frente, mas olho também para trás. Agora, teve um lance também que não deu para fazer lá na Escola de Belas Artes, que o modelo vivo era um horário muito rígido. Então, eu ia para um outro lugarzinho, uma portinha que tinha ao lado da Belas Artes, e tinha modelo vivo o dia inteiro. Então, eu ficava desenhando à noite, saía da Belas Artes e continuava, não parava. E lá nesse lugar chamava-se Sociedade Propagadora das Belas Artes. Era um nome fantástico. Você pagava, acho que era 5 mil réis, e você ficava o ano inteiro com modelo. E eram umas senhoras, assim, que também já vinham depois do trabalho, elas iam completar o seu salário e tal, e pousavam modelo. Não eram mulheres bonitas, mas era muito interessante. Eu conheci pessoas muito interessantes lá, com quem eu aprendi também só de olhar, né, ver como é que eles faziam, que normalmente eram pintores, ou amadores, mas que desenhavam muito bem, ou então pintores que também iam se exercitar lá. E eu ia toda noite, um negócio assim, eu chegava em casa tipo 11 horas da noite. Então era o dia todo desenhando. A base toda da minha pintura é desenho, sempre foi, o desenho sempre foi o conceito da minha pintura é o desenho. Sabe o que era também bom? É que a gente se encontrava, que hoje em dia não tem mais isso. Tinha um lugar, por exemplo, o Bar do Museu, né? O Bar do Museu era fantástico, todo mundo ia lá ver. Você ia ver os filmes na Cinemateca e depois ia para o bar bater papo, pô. Esse negócio de bater papo, mas era bater papo, grandes mesas, e as mesas se misturavam, pô. Todo mundo, o pessoal de música, o pessoal de artes plásticas, e o pessoal de gráfica, e o pessoal de fotografia, o pessoal de cinema. Isso era muito bom, pô. Os fotógrafos, né, na época a gente adorava conversar com os fotógrafos. Os fotógrafos eram tudo muito... Me lembro Afonso Beato, né, um grande fotógrafo. Ele também ficava, pô, esse cara é bom, pô, ele tá fazendo umas coisas. E a gente ficava vendo o mundo do cara. O importante era isso, que você se interessava pelo universo do outro. O universo do outro te enriquecia profundamente. E havia trocas. Havia um bate-bola ali mesmo. Você falava uma coisa, às vezes, aparentemente aquilo não tinha nada a ver, mas te dava um estímulo. Isso era muito bom, entendeu? Então, numa mesa de bar, você conversando, e o cara ia te contando coisas e mostrando coisas, ia te estimulando, ia te trazendo bastante coisa. Isso é uma joia, né? Isso aí é uma riqueza que, infelizmente, não existe mais. Hoje em dia, as pessoas não estão interessadas no processo nem de invenção, nem de descoberta, né? E fica todo mundo muito solitário, muito isolado, né? Quem tem mundo interior, tudo bem, se basta, continua, já tem sua bagagem, né? Eu visito e revisito a minha obra o tempo todo, com a maior sem cerimônia, né? Então, é o meu território. Mas quem está começando, para quem está precisando de coisa, em vez de ficar solitariamente olhando revista e copiando obra de artista estrangeiro, poderia ter convívio com seus companheiros, seus pares, né? Mas não tem mais esse lugar onde se encontrar, bater papo, ir no barzinho final de tarde e deitar a conversa fora. Não tem mais isso. Isso, eu acho, é uma mudança dramática, acho que faz uma falta imensa. Eu sinto falta, na minha geração, isso corria solto.
a gente era muito maduro sob o ponto de vista artístico. Eu acho incrível que vou até falar um pouco sobre o negócio de geração, mas é uma geração muito competente, né? Uma geração que demonstrou muita seriedade. Por outro lado, também eu achei que, ela, contraditoriamente, ela fazia bem as coisas sob o ponto de vista profissional e muitas vezes, sob o ponto de vista da vida pessoal, as coisas não andavam bem, quer dizer, todos os casamentos, as pessoas se separaram, quer dizer, todos os amigos meus. Não tem um artista que tenha persistido até hoje, né? Ou alguns morreram, não deu também tempo de saber se ia acontecer a mesma coisa. Mas eu acho que, sob o ponto de vista pessoal, a vida, vamos dizer, afetiva das pessoas não estava muito bem resolvida. É como fruta que pega sol de um lado, pega luz, amadurece, o outro lado está verde. Não deu tempo. Foi tudo muito veloz. Mas eu acho também, e isso é que eu queria falar também, para fechar um pouco essa coisa de geração, é que a gente perdeu muito tempo, né? A gente pensou que se dedicou muitos anos pensando que ia mudar as coisas todas. É impossível, né? A gente viveu muito intensamente essa coisa dessa utopia, de ser contra, né, tudo, né? E o mundo não foi feito assim e ninguém hoje em dia é capaz de mudar nada, né? Umas coisas, inclusive... o mundo globalizado teria sido uma coisa maravilhosa para acabar com problemas básicos do ser humano, com a fome, com a doença, com a falta de acesso à informação, e a gente vê que não é nada disso, a coisa está cada vez acentuando mais, né? Porque até esses sistemas de globalização é para privilegiar alguns e outros não, né? Porque sempre tem uma medida de grana, de poder, né? A grande coisa que ficou definida foi o poder, quem que tem o poder, né? Eu acho que foram muitos anos muito intensos, né, dedicados a isso. Eu acho que poderia talvez ter sido melhor aproveitado. Então isso eu acho que eu perdi um pouco de tempo sobre esse aspecto. Hoje em dia eu olho com um olhar mais maduro, mais frio, um pouco crítico em relação a isso. Agora, inevitável nessas coisas das pessoas que no meio do processo, da rapidez das coisas, que a gente atropelou muita coisa, né? Possivelmente até a gente perdeu a oportunidade, né, de ter visto coisas com mais doçura, né? Bom, essa é dificílima de responder e eu vou te dizer que eu acredito, é assim como eu acredito em arte. Eu acho que se eu não acreditasse em arte, eu também não acreditaria em Deus. Como eu acredito em arte, eu acredito em Deus. Agora, eu acho que cada um tem um Deus, assim, uma coisa que não é uma imagem, é uma coisa muito particular, muito simbólica dentro de cada um. Eu sou uma pessoa crente, eu sou uma pessoa que acredito na vida, acredito no ser humano, acredito nas pessoas, apesar de tudo, tudo que a gente tem visto, assim, é uma época muito difícil, né? Nós estamos vivendo uma época terrível, né? De grande desencantamento, mas eu continuo acreditando no ser humano. Eu tenho que admitir que eu acredito em Deus. Agora, eu não tenho nenhuma religião, não sou um praticante de nenhuma religião. Tenho, assim, estudado e tenho lido muito sobre todas as religiões. E isso também é uma coisa muito inquieta e mal resolvida em mim, que eu ainda não escolhi a minha religião. Então eu fico lendo sobre todas e acho coisas belíssimas em todas e me interesso muito, né? Atualmente eu tenho lido muito sobre o budismo, é uma coisa que me atrai muito, mas às vezes para mim é impenetrável, acho que não faz parte da minha... A gente não consegue compreender totalmente. Mas eu não sou um nihilista, de maneira nenhuma. Agora, não sei te dizer como é esse Deus, também não consigo, ainda não consigo. Não, eu acho que não sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa muito angustiada. Agora, eu tenho momentos de
de grande felicidade. Eu acho que eu tenho momentos maravilhosos, assim, de harmonia, né? Muito grande. Agora, não posso dizer que seja... Aliás, é difícil essa palavra, felicidade, também é um outro problema, né? Talvez por ser muito simples, né? Tem gente que é capaz de falar sobre a felicidade de uma maneira encantadora e simples. Mas eu acho que eu sou muito inquieto para ser feliz. Eu sou uma pessoa... Sou mesmo inquieto, sou desde menino, né? Não conheço ainda. Acho que a felicidade não é uma coisa permanente, são momentos, é uma coisa assim muito... Quando a gente está feliz, a gente nem ousa dizer porque é tão bom. Você fica caladinho e fica aproveitando, né? Eu acho que eu aproveito bem os meus momentos de felicidade. Eu era muito chato, eu era jovem, era chato pra caramba. Eu estou ficando melhor agora, estou ficando mais divertido e gosto muito de rir das coisas, rir de mim mesmo. E eu acho que é difícil, a gente tem que... É uma coisa lenta para você aprender, né? Essa capacidade de rir de si mesmo, também nada é tão sério assim, né? Esse foi o meu último trabalho, assim, no sentido coletivo, que eu reputo da maior importância. Foi quando eu fiz a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que eu fui fundador dessa escola. Ela não existia antes de mim, era uma escola acadêmica, e eu transformei aquele lugar num espaço de discussão. Aquilo foi em 1975, e eu saí em 79. Aquilo foi um trabalho ainda no sentido de uma geração que veio antes, dar a mão para as pessoas que ficaram aqui, coitados, que sofreram a ditadura, perderam até a linguagem, as pessoas não sabiam mais falar. O aluno chegava lá e falava, oi, bicho, bicho. Me chamava de... Eu falei, bicho? Não, bicho é uma coisa, tu não é bicho, cara. Meu diálogo com os alunos, não, bicho não. Ele empobreceu tanto que ele virou bicho. Então nós resgatamos e trabalhamos muito com os jovens. Não fui só eu, nós tínhamos uma equipe de mais de 50 professores, dedicadíssimos, ganhavam um salário de fome e fizeram um trabalho muito bom durante 4 anos. Depois eu fui embora daqui, fomos botados todos na rua, né, demitidos. Fomos todos demitidos. A escola não teve continuidade, assumiu outra linha, outra orientação, mas ela subsiste até hoje, ainda é um lugar interessante no Rio, onde as pessoas podem se expressar. Ficou um pouco, de novo, uma escola de artistas plásticos. Ela pretendia ser, de novo, um lugar de discussão. E a partir dessa data, que coincidiu quando o museu pegou fogo, que se queimou toda a obra do Joaquim Torres Garcia, e que o Parque Lage teve que assumir como sendo o centro cultural da cidade, porque não tinha ainda Banco do Brasil, não tinha Paço Imperial, não tinha nem Circo Voador. O Circo Voador nasceu dentro do Parque Lage. Quer dizer, todo esse núcleo, todos esses germes, era o Parque Lage. Ele ficou segurando a parte cultural da cidade. Quando acabou, a turma toda foi demitida, eu falei, bom, agora eu encerrei, eu paguei meu karma, agora eu não quero mais saber dessa coisa, porque vou olhar um pouco para a minha carreira, meu lado profissional e tal, e fiquei cuidando de mim, né? Isso aí é que é o desencantamento, entendeu? Está ligado também à minha prática. A minha praxis foi dura, ela se fez no dia a dia. Então, a coisa, eu não estou dizendo isso, que eu sou amargo em relação ao Parque Lage. Aliás, nunca quis dizer que eu sou pai de geração nenhuma, apesar de ter sido o criador do Parque Lage, nunca reclamei paternidade de nada, mas acho que há um certo desencantamento após essa atividade, porque eu fiquei 4 anos sem pintar, sem fazer nada, eu não pintei, só cuidei de criar uma área de convívio, um estabelecimento que era bem careta, bem enquadrado dentro da coisa do Estado, é uma escola do Estado, transformar-se num lugar de experimentação, de luta, de discussão, e foi a última coisa feita. Eu organizei uma exposição antes de ir embora chamada Espaço de Emergência, Espaço de Resistência. E saí. Isso foi a última coisa. E roubei o arquivo da escola, que eu tenho até hoje, que tem todas as fotografias de tudo que foi feito lá, eu guardei comigo. Porque eu sabia que também aquilo ia parar na lata do lixo.
Pô, isso é difícil pra caramba. Eu acho que eu tô aprendendo a ficar um pouquinho mais simples, né? Menos arrogante, mais modesto, né? E conhecendo também minhas limitações, sabendo minha pequena contribuição, né, que a gente dá com o trabalho, mas aprendendo também a olhar os outros, né, que é muito importante. Acho que por aí eu talvez tenha me aceitado melhor, convivido melhor comigo mesmo. Mas eu acho que eu estou procurando ser, dentro da minha loucura toda, bastante coerente com o que eu pensava e com o que eu estou fazendo hoje. Agora, eu não gosto muito dessa coisa desse endeusamento de artista. Eu estou um pouco longe desse papo. Eu já não... Hoje em dia, para mim, tem outros valores mais importantes. Eu gosto muito, por exemplo, de exercer minha liberdade. Eu acho que Rubens Gershman, dentro do possível, é um homem livre, que faz o que gosta. Por aí eu mais ou menos me constituo.